Joel, capítulo 1. Esta é a palavra de Jeová que Joel, filho de Petuel, recebeu. Ouçam isto, anciãos, e prestem atenção, todos vocês, habitantes desta terra. Será que aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem isso aos seus filhos, e que os seus filhos contem isso aos filhos deles, e os filhos deles à geração seguinte. O que o gafanhoto devorador deixou sobrar, a nuvem de gafanhotos comeu. O que a nuvem de gafanhotos deixou sobrar, o gafanhoto sem asas comeu. E o que o gafanhoto sem asas deixou sobrar, o gafanhoto voraz comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho, porque o vinho novo foi tirado da sua boca. Pois uma nação subiu à minha terra, poderosa e numerosa demais para ser contada. Seus dentes são dentes de leão, e suas mandíbulas são as de um leão. Ela devastou a minha videira e transformou a minha figueira num toco. Desnudou-as completamente e as lançou fora, deixando brancos os seus ramos novos. Lamente como faz a virgem vestida de pano de saco, pela perda do noivo da sua juventude. Na casa de Jeová, a oferta de cereais e a oferta de bebida acabaram. Os sacerdotes, servos de Jeová, estão de luto. O campo foi devastado, o solo está de luto, pois o cereal foi arruinado, o vinho novo secou, o azeite acabou. Lavradores estão desalentados, vinhateiros lamentam, por causa do trigo e da cevada, pois a colheita do campo foi arruinada. A videira secou, a figueira definhou, a romanceira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, pois a alegria se transformou em vergonha entre o povo. Vistam-se de pano de saco e fiquem de luto, sacerdotes. Lamentem, servos do altar. Entrem e passem a noite vestidos de pano de saco, servos do meu Deus, pois ninguém mais traz ofertas de cereais e ofertas de bebida para a casa do seu Deus. Proclamem um jejum, convoquem uma assembleia solene, reúnam os anciãos e todos os habitantes desta terra na casa de Jeová, seu Deus, e clamem a Jeová por ajuda. Ai, por causa daquele dia, pois o dia de Jeová está próximo, e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Não foi o alimento tirado de diante dos nossos próprios olhos, e a alegria e a exultação da casa do nosso Deus? As sementes murcharam sob as suas pás. Depósitos estão desolados. Celeiros foram derrubados, pois o cereal secou. Até mesmo os rebanhos gemem. Os bois vagueiam em confusão, porque não têm pasto, e as ovelhas sofrem a punição. Clamarei a ti, ó Jeová, pois o fogo devorou as pastagens do deserto, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até mesmo os animais selvagens te anseiam, porque as correntes de água secaram, e o fogo devorou as pastagens do deserto. Capítulo 2. Toquem a buzina em Sião. Deem um grito de guerra no meu santo monte. Que todos os habitantes desta terra tremam. Pois o dia de Jeová está chegando, está próximo. É um dia de escuridão e de trevas, um dia de nuvens e de densas trevas. É como a luz da aurora se espalhando sobre os montes. Há um povo numeroso e poderoso. Nunca existiu um povo como ele, e nunca mais haverá outro, pelos anos de todas as gerações. À frente dele um fogo devora, e atrás dele as chamas consomem. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto desolado, e nada pode escapar. Sua aparência é como a aparência de cavalos, e eles correm como cavalos de guerra. O som deles é como o de carros de guerra, quando saltam no cume dos montes. Como o estalo de um fogo ardente que consome a palha
são como um povo forte, posto em formação de batalha. Por causa deles, povos ficarão aflitos, todos os rostos expressarão angústia. Eles atacam como guerreiros, escalam a muralha como soldados. Cada um se mantém no seu próprio curso, e eles não se desviam do seu caminho. Não empurram uns aos outros, cada homem avança no seu rumo. Se as armas fazem alguns cair, os outros não desfazem a formação. Invadem a cidade, correm sobre a muralha. Sobem as casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua ficaram escuros e as estrelas perderam o brilho. Jeová levantará sua voz perante o seu exército, pois o seu acampamento é muito numeroso. Pois aquele que cumpre a sua palavra é forte. Pois o dia de Jeová é grande e muito atemorizante. Quem poderá suportá-lo? Por isso, enquanto é tempo, diz Jeová, voltem para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento. Rasguem o seu coração e não as suas roupas, e voltem para Jeová, seu Deus, pois ele é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor leal, e reconsiderará a calamidade. Quem sabe ele não voltará atrás e reconsiderará e deixará sobrar uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de bebida para Jeová seu Deus? Toquem a buzina em Sião, proclamem um jejum, convoquem uma assembleia solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação. Convoquem os homens idosos, reúnam as crianças e os bebês. Que o noivo saia do seu aposento interno e a noiva da sua câmara nupcial. Entre o pórtico e o altar, que chorem os sacerdotes, os servos de Jeová, e digam: tem pena do teu povo, ó Jeová. Não faças da tua herança um objeto de zombaria, deixando as nações dominar sobre eles. Por que os povos deveriam dizer: onde está o Deus deles? Então Jeová será zeloso para com a sua terra, e terá compaixão do seu povo. Jeová responderá ao seu povo. Estou-lhes enviando cereal, vinho novo e azeite, e vocês ficarão plenamente satisfeitos. Não farei mais de vocês um alvo de insultos entre as nações. Afastarei para longe de vocês aquele que vem do norte. Eu o dispersarei por um deserto árido e desolado, com a vanguarda dele voltada para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. O mau cheiro dele subirá, o fedor dele continuará a subir, pois ele fará coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Exulte e alegre-se, pois Jeová fará coisas grandiosas. Não tenham medo, animais selvagens, pois as pastagens do deserto ficarão verdes, e as árvores darão frutos. A figueira e a videira produzirão abundantemente. Exultem e alegrem-se em Jeová, seu Deus, filhos de Sião, pois ele lhes dará a chuva do outono na medida certa, e fará cair sobre vocês chuvas abundantes, a chuva do outono e a chuva da primavera, assim como antes. As eiras ficarão cheias de cereal puro, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. E vou compensar-lhes os anos que foram comidos pela nuvem de gafanhotos, pelo gafanhoto sem asas, pelo gafanhoto voraz e pelo gafanhoto devorador, meu grande exército que enviei entre vocês. Vocês certamente comerão até ficar satisfeitos e louvarão o nome de Jeová, seu Deus, que fez maravilhas por vocês. Meu povo nunca mais será envergonhado. E vocês terão de saber que eu estou no meio de Israel, e que eu sou Jeová, seu Deus, não há outro. Meu povo nunca mais será envergonhado. Depois disso, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os homens idosos entre vocês terão sonhos,
e os jovens entre vocês terão visões. E até mesmo sobre meus escravos e minhas escravas derramarei meu espírito naqueles dias, e realizarei milagres nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. E todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, assim como Jeová disse, os sobreviventes que Jeová está chamando. Capítulo 3. Vejam, naqueles dias e naquele tempo, quando eu trouxer os cativos de volta a Judá e a Jerusalém, vou reunir também todas as nações e fazê-las descer ao vale de Jeosafá. Ali vou entrar em juízo com elas, em favor do meu povo e da minha herança, Israel, pois elas os espalharam entre as nações e repartiram a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, vendiam um menino para contratar uma prostituta e vendiam uma menina por vinho para beberem. E vocês, o que têm contra mim, ó Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Estão me retribuindo alguma coisa que fiz? Se vocês estão me retribuindo, veloz e rapidamente trarei sobre as suas cabeças a sua retribuição. Visto que vocês tomaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais preciosos e venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, a fim de levá-los para longe do seu território, estou despertando a eles para que venham do lugar para onde vocês os venderam, e trarei sobre as cabeças de vocês a sua retribuição. Vou entregar seus filhos e suas filhas nas mãos do povo de Judá, e eles os entregarão aos homens de Sabá, a uma nação distante, pois o próprio Jeová disse isso. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra, despertem os poderosos, que todos os soldados se aproximem, que eles avancem. Transformem os seus arados em espadas e as suas podadeiras em lanças. Que o fraco diga, sou poderoso. Venham e ajudem umas às outras, vocês, todas as nações ao redor, reúnam-se. Ó Jeová, faz com que os teus poderosos desçam para lá. Que as nações despertem e venham ao vale de Jeosafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações ao redor. Metam a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem, pois o lagar de vinho está cheio. Os lagares estão transbordando, pois a maldade das nações é muito grande. Multidões, multidões estão no vale da decisão, pois está próximo o dia de Jeová no vale da decisão. O sol e a lua ficarão escuros, e as estrelas perderão o brilho. E Jeová rugirá de Sião, de Jerusalém ele levantará a sua voz. O céu e a terra tremerão, mas Jeová será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. E vocês terão de saber que eu sou Jeová, seu Deus, que reside em Sião, meu santo monte. Jerusalém se tornará um lugar santo, e estranhos não passarão mais por ela. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, as colinas manarão leite, e os riachos de Judá fluirão cheios de água. Da casa de Jeová brotará uma fonte, e ela irrigará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, e Edom se tornará um deserto desolado, por causa da violência feita contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá sempre será habitada, e Jerusalém por geração após geração. Vou considerar inocente o sangue deles, que eu não tinha considerado inocente, e Jeová residirá em Sião.